Um dos temas mais fascinantes da historiografia mineiriana, que trata de assuntos ligados a Minas Gerais, é a cultura barroca no ciclo do ouro. A sociedade mineradora, formada na região interior do Brasil, até então desconhecida, desde o início do século XVIII, foi pautada por acentos barrocos, por diretrizes, por vertentes advindas do estilo barroco que surgiu na Europa no meado do século XVI e foi transplantado para o Brasil pelos primeiros colonizadores. O barroco apareceu na Europa como uma reação a tudo aquilo que havia subvertido a ordem proveniente da Idade Média e já revolucionada durante a Renascença. Todas aquelas ideias estabelecidas, todos aqueles dogmas e padrões que regiam a vida europeia desmoronaram com as grandes navegações, a descoberta de novos mundos, a dilatação do Império Europeu, especialmente pelas potências ibéricas, Portugal e Espanha. De repente, o mundo virou uma bola. O planeta Terra foi descoberto e comprovado pela circunnavegação de Fernão Magalhães. Os portugueses e espanhóis chegaram por toda parte. Foi descoberto o caminho marítimo para as Índias. Houve uma grande transformação geográfica e geopolítica no continente europeu e a visão de um novo mundo. Ao mesmo tempo, a invenção da imprensa por Gutenberg também revolucionou o conhecimento. Foi uma tecnologia nova que veio permitir o acesso à leitura, que veio permitir, sobretudo, o conhecimento da Bíblia, que ficava restrito aos conventos, aos monastérios, aos sacerdotes religiosos. E, de repente, as pessoas começaram a ler a Bíblia e buscar uma interpretação própria, uma interpretação diferenciada daquela dogmática que advinha da Igreja Católica. Além disso, houve diversas mudanças na ordem econômica, social, política, científica e cultural. A unificação de determinados territórios permitiu o surgimento de reinos. Portugal foi um dos primeiros reinos europeus, mas a Espanha conseguiu unificar os diversos reinos sob Fernando e Isabel, os reis católicos, que proporcionaram a viagem de Cristóvão Colombo para descobrir a América em 1492. Então tudo isso provocou uma grande revolução que colocou o homem no centro dos acontecimentos. Se até então nós vivíamos em sociedades teocêntricas na Europa, regidas pela ideia absolutista de Deus, passamos a ter a presença do ser humano, do homem construtor do seu tempo, do seu espaço e da sua sociedade no eixo fundamental de um novo humanismo que proporcionou o renascimento cultural. A Renascença, que começa na Itália e se expande por diversos países, ela é essa manifestação de retomada dos princípios clássicos da antiguidade greco-romana, mas também de recolocação do homem no centro dos acontecimentos. Não mais a regência divina, mas sim a presença humana, o homem no centro dos acontecimentos. Esse homem que inventou a imprensa, que descobriu novos continentes, novos caminhos, que reinventou todo um aparelhamento tecnológico, por exemplo, a bússola, tudo aquilo que os navegadores passaram a dispor para avançar pelo mar oceano, que era então desconhecido pelos europeus. Isso trouxe um baque muito grande à sociedade, e logo depois essa própria sociedade que se queria independente, autônoma, através do primado antropocêntrico, essa sociedade vai entrar pendularmente num momento de angústia.
nós temos aí uma balança que vai para um lado com o racionalismo, com o classicismo, com os padrões recuperados da antiguidade clássica, do homem pensando o mundo, a si próprio, a vida, o tempo e o espaço. E do outro lado, a angústia do ser humano, a ideia terrível da morte, da finitude, a presença de Deus como uma garantia, uma esperança, mas também uma ameaça. E isso transforma o sentimento desse homem do Renascimento, desse homem que havia conquistado o mundo e que se julgava agora o Senhor do mundo. Essa angústia, essa tensão, essa diferença de perspectiva na análise dos fatos e na compreensão do fenômeno, na vivência do fenômeno da vida, isso faz com que apareça o estilo barroco. O barroco é, em primeiro lugar, um estado de espírito, é uma maneira nova de ver e de aprender as coisas. Sobretudo, a reforma religiosa incrementou o desenvolvimento do estilo barroco. Foi com a reforma que se inicia na Alemanha no começo do século XVI, com Martinho Lutero, foi com a reforma protestante que ruiu-se o primado da Igreja Católica e começaram a surgir diversas confissões religiosas ligadas também à autonomia política de determinados países, como a Inglaterra de Henrique VIII, vários outros países do leste europeu, a partir da Alemanha, na Suíça, nós vamos ver na Suécia, na Escandinávia, por toda parte começa a haver um movimento de ruptura e uma autonomia, uma independência no pensamento religioso, na interpretação da leitura dos livros sagrados, numa nova teologia, uma teologia liberada do primado de Roma. Isso trouxe um abalo muito grande à própria Igreja Católica, que reage com o Concílio de Trento, um concílio ecumênico realizado na cidade italiana de Trento. E isso vai proporcionar a emergência do estilo barroco, que passa a ser o estilo da Contra-Reforma, ou seja, o movimento católico contrário, de reação contrária à reforma protestante. As novas religiões se denominavam protestantes porque elas se julgavam religiões cristãs, advindas do Evangelho de Cristo, mas protestando contra o domínio de Roma. E nessa independência, nesse protesto, elas se afirmavam como igrejas autônomas, mas descendentes diretas da palavra de Jesus Cristo. E a Igreja Católica vai, então, se valer de todo um aparato barroco, de todo um instrumental barroco, de tudo aquilo que o barroco oferecia como festa para os olhos, para encantar, para seduzir os sentidos humanos, a audição, a visão, a ideia de que as pessoas estavam dentro de um mundo onírico, de um devaneio em busca do reencontro com o divino e com o sagrado, com a própria Igreja Católica. Isso nós vamos ver no barroco. O barroco é a arte, sem dúvida nenhuma, voltada para a cenografia. Tudo no barroco é cenográfico, é teatral, tudo no barroco induz a um sentimento prazeroso de festa para os olhos, de engabo dell'occhio, como se diz em italiano, alguma coisa para seduzir realmente o olhar e a audição. A música barroca e toda a arquitetura, as artes decorativas, a pintura, a escultura, tudo no barroco busca emocionar, sensibilizar o drama da existência humana. Nós vamos ver numa escultura do italiano Bernini, o êxtase de Santa Teresa de Ávila, toda essa ideia barroca de transfiguração, de encantamento, de sonho, de devaneio, a santa se elevando aos céus, impulsionada por um anjo. É nesse clima de magia que a Igreja Católica vai lançar o estilo barroco para tentar resgatar os rebanhos perdidos e para conter
dentro de seus templos aqueles fiéis que poderiam ser atraídos pela pregação protestante. Ao mesmo tempo, o estilo barroco vai ser usado, vai ser muito bem manietado, manipulado pelos soberanos que estão implantando a monarquia absolutista. Nós vamos ver, especialmente em Portugal e na Espanha, o barroco a serviço da consolidação do poder do rei. E também o barroco utilizado na dilatação da fé e do império, como disse Camões sobre as navegações que levaram para o mundo afora as armas dos reinos de Portugal e da Espanha e a cruz de Cristo, a cruz católica romana. E o barroco, ele desembarca, portanto, das caravelas nas Américas, desde a América do Norte, com a chegada de Cristóvão Colombo, até a América do Sul, com Pedro Álvares Cabral. A chegada de Cabral ao Brasil é assinalada pela primeira missa celebrada pelo Frei Henrique de Coimbra, no litoral da Bahia. E desde então o barroco passa a presidir as manifestações dos colonos, a vida do Brasil que emerge dessa chegada dos portugueses. É claro que desde o primeiro momento o Reino de Lisboa não se ocupou muito intensamente do Brasil, porque tinha os interesses mais profundos e mais graves no Oriente. Com a descoberta por Vasco da Gama do caminho marítimo para as Índias, os portugueses logo tentaram se apropriar de tudo aquilo que poderia dar a eles o monopólio do comércio de especiarias e outros bens do Oriente para a Europa. E com isso foram deixando o Brasil um pouco na reserva. Mas é claro que as medidas acabaram sendo tomadas, como a criação das capitanias hereditárias, depois de um governo central com Tomé de Sousa na Bahia. E sempre as naus traziam mais colonos e traziam também o estilo barroco que ia se disseminando ali pelo litoral. Os portugueses ficaram no litoral e sempre construíam capelas. Um historiador diz que os portugueses construíam mais igrejas do que palácios, e é verdade. Nós vamos ver as grandes construções, a grande arquitetura colonial brasileira está toda voltada para a religiosidade dos portugueses, para a expressão dos sentimentos religiosos na construção de templos. Houve em Portugal, entre o Renascimento e o Barroco, a manifestação de um estilo maneirista. Foi um momento rápido, era uma evolução a partir do Renascimento. O Renascimento tem poucas expressões em Portugal, uma delas está no claustro do convento de Tomar, onde há uma belíssima janela de Cristo de estilo manuelino. O estilo manuelino da época de Dom Manuel, o venturoso Dom Manuel que mandou a esquadra de Cabral ao Brasil, indo para as Índias. Esse estilo manuelino é uma mistura do gótico com novas tendências, é uma grande fusão de contribuições, e ele vigorou em Portugal também nesse final do século XV, começo do século XVI. Depois vem esse breve maneirismo e nós vamos cair já no barroco, já no meado do século XVI. E a primeira sé do Brasil, a primeira catedral do Brasil, construída em Salvador, já foi feita dentro do estilo barroco, com a chegada do primeiro bispo. Nós vamos perceber então que o barroco vai ficar no litoral, porque os portugueses não adentraram o território. Eles foram ainda parcimoniosos, ocupando apenas o Nordeste com as plantações de cana-de-açúcar e a intensa produção de açúcar, que era um bem que trouxe muitos recursos para o reino português. E provocou, inclusive, a invasão holandesa no século XVII. Mas os portugueses ficaram no litoral e sonhavam com a descoberta do ouro e de pedras preciosas no interior do país. Os portugueses diziam que se os espanhóis do outro lado do continente já haviam encontrado os tesouros dos Incas, por exemplo, ou na América do Norte, os tesouros dos Maias e dos Astecas, que eram civilizações adiantadas e que sabiam muito bem praticar a ourivesaria,
eles haveriam de encontrar alguma coisa semelhante também no Brasil, porque Deus não teria reservado esses privilégios apenas para os espanhóis. Os catolicíssimos portugueses também haveriam de descobrir alguma coisa. E o padre Antônio Vieira, num famoso sermão no meio do século XVII, em Belém do Pará, ele advertia os portugueses que não ficassem tristes por não terem ainda descoberto esses tesouros, porque, como os espanhóis já haviam encontrado muita prata do outro lado da América do Sul, eles acabaram ficando sem nada, porque esses recursos eram monopolizados por outras potências, como a Inglaterra ou como a Holanda, por exemplo. E os portugueses, na verdade, correriam o risco de, descobrindo metais preciosos, ficarem à mercê das grandes potências, porque se sentia claramente um enfraquecimento de Portugal, sobretudo porque havia o domínio espanhol de 1580 a 1640, com a falta de sucessão no reino português. O domínio passou para a Espanha, e foi só em 1640 que Dom João IV, Duque de Bragança, restabeleceu a autonomia de Portugal. E Portugal, novamente independente, em 1640, cuidou de expulsar os holandeses do Nordeste brasileiro e também de buscar recursos para efetivamente consolidar a autonomia do reino, que podia ser de novo tragado pela Espanha, ali no Finisterres da Península Ibérica. Então o rei Dom João IV vai pedir aos paulistas, que estavam mais adentrados no território, já os jesuítas haviam escalado a Serra do Mar e no Planalto de Piratininga construído o Colégio de São Paulo, que se tornou a Vila de São Paulo. O rei pediu que os paulistas entrassem e descobrissem os tesouros que estavam presumidamente ocultos no interior das terras ignotas do Brasil. Ao mesmo tempo, o reino também cuidava de despachar expedições do norte. O Rio São Francisco era chamado Rio dos Currais, desde a casa da Torre de Garcia Dávila, na Bahia. Muitos fazendeiros foram ampliando seus domínios e criando gado ao longo do Rio São Francisco. E havia as entradas, que eram expedições oficiais que chegaram até a região norte de Minas Gerais, mas não descobriram ouro. Chegaram até a região norte, alguns vieram também do Espírito Santo e de Porto Seguro, tentaram penetrar pela região leste de Minas Gerais, sem muito êxito na descoberta de ouro. Foram os paulistas realmente que em 1674, sob o comando do bandeirante Fernão Dias Paes Leme, adentraram ali pelo Vale do Paraíba do Sul, atravessaram a Mantiqueira, os índios diziam, aquela muralha onde era o lugar onde a chuva dormia, a chuva dorme, a chuva dormida, a Mantiqueira, e os bandeirantes passaram ali. Nós vemos a cidade que chama Passa 4, passa 20, passa 10, porque as pessoas passavam pelas montanhas abruptas, tentando alcançar o outro lado do território, descobrir onde estaria o tesouro, o Eldorado brasileiro. E foi assim que os bandeirantes entraram. Fernão Dias atravessa a Mantiqueira, passa pela região do Rio Grande, mais ou menos na área ali na altura de São João del Rei, e vai alcançar o rio Paraopeba, que permite com que ele entre até a região central de Minas Gerais. E foi aí que seu genro, Manuel Borba Gato, afastando-se da bandeira do sogro, vai até a região do Itaveravaçu, a Serra Brilhante Grande dos indígenas, e descobre ali o ouro do Sabarabuçu, uma corruptela de Itaveravaçu, o ouro de Sabará, e funda a cidade de Sabará por volta de 1670 e tantos, 1680. Começa então o ciclo do ouro. Imediatamente, os paulistas vêm para a região do ouro, no centro de Minas Gerais, e nós vamos ver também os baianos deixando seus comércios em Salvador, as suas plantações, e descendo para as Minas Gerais, para a região das Minas. As Minas Gerais eram tantas que eram as Minas Gerais do ouro, e os pernambucanos, e os fluminenses, e todos vinham, e o reino de Portugal quase se esvaziando, porque todos queriam atravessar o Atlântico e chegar à região montanhosa, onde se achavam as grandes jazidas de ouro, o ouro de aluvião facilmente
facilmente encontrado no leito dos rios. E nós vamos ter, então, um grande afluxo de pessoas. Os paulistas se julgavam donos do território, do novo território minerador. Por quê? Porque o rei de Portugal havia prometido aos paulistas a governança dessa região do ouro desde que eles a descobrissem, e deu vários títulos de reconhecimento aos pioneiros paulistas. E esses chefes arregimentaram a sua gente contra o que eles chamavam de forasteiros, todos aqueles que não eram paulistas. Os portugueses, baianos, pernambucanos, fluminenses, todos eram tidos como emboabas, ou seja, os paulistas que falavam em nhangatu, por conviverem muito com os índios. Os paulistas aprisionavam os índios para vendê-los para o Nordeste, para as plantações de cana-de-açúcar, como trabalhadores escravizados. E os paulistas em Minas Gerais ficaram contra todos que não eram da sua gente. E assim houve a chamada Guerra dos Emboabas. Os paulistas chamavam os forasteiros de emboabas, os frangos do mato, os pintos calçudos, por causa das botas dos portugueses que se enrolavam à altura do joelho, como as penugens dos frangos do mato. E a Guerra dos Emboabas vai então durar lá de 1707 até mais ou menos 1713, 14, rendendo até 1720, quando os paulistas, os chefes paulistas, acabam se retirando e vão para o oeste, vão descobrir o ouro de Goiás, o ouro de Cuiabá, e levar o seu destino de desbravadores, de sertanistas, de bandeirantes para a região oeste do país, deixando já aqui uma sociedade que se estratificava e se consolidava, a sociedade mineradora, que foi a primeira sociedade urbana do Brasil. Até então, os portugueses, como eu disse, tinham ficado no litoral. Aqui em Minas Gerais surge uma constelação de núcleos urbanos, são os arraiais. Arraial é uma palavra que tem origem medieval, quer dizer acampamento. E os arraiais eram todos aqueles núcleos urbanos que se multiplicaram pelas montanhas das Minas Gerais. Desses arraiais, 14 foram constituídos em vila. Vila é o que nós entendemos hoje por cidade, ou seja, sede de governo municipal, com um governo próprio, uma Câmara Municipal. Foram as 14 vilas. As 3 primeiras surgiram em 1711, no dia 8 de abril, a Vila do Carmo. Depois, em 1745, elevada à cidade de Mariana. A Vila Rica, em 1711, também no dia 8 de julho, depois em 1823, elevada à cidade de Ouro Preto. E a terceira vila pioneira, no dia 17 de julho, a vila de Nossa Senhora da Conceição de Sabará. Foram 14 no período colonial. E nessas vilas e nesses arraiais, imediatamente nós vamos ver o barroco não só como um estilo de arte, mas como um estilo de vida. Nós temos grandes estudiosos, como o poeta e ensaísta Afonso Ávila, o historiador Fritz Teixeira de Sales, o historiador João Camilo de Oliveira Pena, o historiador João Camilo de Oliveira Torres, o ensaísta, arquiteto Silvio de Vasconcelos, o grande ensaísta Alceu Amoroso Lima. Vários estudiosos se debruçaram sobre o fenômeno dessa civilização do ouro e dos diamantes, dessa sociedade mineradora que se estabeleceu nos espaços urbanos de Minas Gerais. E nós vamos ver então que o barroco aqui serviu para expressar a fé, fervorosa fé barroca dos mineradores e pautar o seu estilo de vida. Por que o barroco ele ressurge? Há um renascimento do barroco, podemos dizer, em pleno século XVIII. Essa arte que vem lá do século XVI, que teve o seu apogeu durante o século XVII, o século de ouro, na Espanha, em Portugal, na Itália. Por que o barroco ressurge aqui? Ele que já tinha se manifestado na Bahia, em Pernambuco, no Rio de Janeiro, em Belém do Pará. Tivemos a igreja de Santo Alexandre, uma igreja barroca em Belém do Pará, ou a Capela Dourada no Recife, ou as grandes capelas conventuais de Salvador, na Bahia.
a velha Sé da Bahia, que foi infelizmente demolida, porque o barroco ressurge aqui, quando já se manifestava na Europa um novo estilo derivado do barroco, mas numa evolução que o diferenciava muito, que é o estilo rococó. Há um ressurgimento do barroco em Portugal e no Brasil, durante o reinado de Dom João V. Ele foi rei de Portugal de 1706 a 1750, toda a primeira metade do século XVIII. E nesse período ele provoca essa revivescência do barroco por causa do ouro. Ele foi considerado o monarca mais rico do mundo, o soberano mais rico da Europa, porque ele tinha o ouro das Minas Gerais e os diamantes que vão ser identificados lá no Arraial do Tijuco, por cerca de 1724, na região do Cerro do Frio, do Itambé e da nossa cidade de Diamantina atual. E com toda essa fortuna, o rei alimenta um estilo de vida barroco. Ele era um homem obcecadamente católico e promovia rituais religiosos dia e noite. E isso se refletiu também no Brasil e na região mineradora, com a chegada do estilo Dom João V, que é esse renascimento do barroco português. Um grande mestre como Francisco Xavier de Brito vem para o Brasil, Um grande mestre como Francisco Xavier de Brito vem para o Brasil, faz toda a talha da capela franciscana do convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, passa pelo retábulo-mor da Matriz do Pilar de São João del Rei e vem fazer o grande retábulo-mor, a capela-mor da Matriz de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto. Nós temos em Xavier de Brito um grande mestre do estilo Dom João V. E logo depois nós vamos receber também de Portugal outros mestres que vão se estabelecer aqui. Um deles é Manuel Francisco Lisboa, que era arquiteto, construtor, empreiteiro e com uma africana escravizada. Ele vai ter um filho que é a síntese, não só dessa convergência de povos, um português e uma africana, o Aleijadinho, não só uma síntese de etnias, mas também uma síntese de expressões artísticas e de cultura. O Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa, vai ser o primeiro artista genuinamente brasileiro, como foi reconhecido por Mário de Andrade e pelos modernistas de 1922, porque ele fez de uma soma de contribuições do barroco, do Renascimento, do medievo, do gótico, tudo isso é transformado pelo Aleijadinho numa grande metamorfose que gera a primeira expressão brasileira de arte. É um primeiro artista genuinamente brasileiro, longe do litoral, longe da influência direta da Europa, tendo que criar todo o seu aparato tecnológico para poder executar obras de arte. Ele vai descobrir a pedra-sabão, ele vai trabalhar o cedro que encontra aqui nas florestas de Rio Espera, ao sul de Ouro Preto. Ele vai ser um artista completamente autônomo com relação àquilo que vigia em Portugal e no Brasil. Ele tem a influência do rococó, mas ele resgata ainda, como eu disse, resíduos do barroco. Há um reflexo do barroco que vem para a sua talha extraordinária, para a sua concepção da escultura e da arquitetura, e ele é um artista do rococó. O rococó, palavra que vem de rocalha, a concha, a rocaille, que é usada muito nesse estilo, ele estava vigorando na França do meado do século, na França de Luís XV, mas ainda é o barroco que passou por Luís XIV, que refletiu em Dom João V e que faz com que nós tenhamos essas manifestações barroquistas toda a primeira metade do século XVIII. Já na segunda metade, o barroco vai gerar o rococó, mas se há uma suavidade no estilo rococó, que é galante,
que é diferente da austeridade barroca, da dramaticidade, da tragicidade do estilo barroco. Nós vamos encontrar uma elegância galante no nosso rococó. Se temos isso em Minas Gerais, isso condiz muito bem com o temperamento de certas regiões, como Diamantina, por exemplo, nós não perdemos a marca do barroco no estado de espírito do mineiro. Porque o minerador, aquele habitante das Vilas do Ouro, ele é marcado por essa grande angústia, por esse dilema pendular do barroco. A alegria de ter a fortuna fácil, de conquistar os bens materiais na vida, porque ele está fazendo a sua fortuna, por um lado, ele está tendo o prazer da matéria, do domínio da matéria, mas por outro lado ele tem a angústia espiritual da ideia do divino. Ele não sabe o que vai ser dele, ou ele não quer ser condenado eternamente, ele não quer o fogo do inferno. Geralmente nós lemos aí nos testamentos do século XVIII, os mineradores deixavam fortunas para a celebração de missas pelas suas almas, para que eles alcançassem pelo menos o purgatório e depois o reino dos céus ao lado da Santíssima Trindade e da Virgem Maria. E nós vamos ver que essa sociedade foi toda conflituosamente marcada pelo drama barroco. De um lado a fortuna fácil, do outro lado a angústia transcendental na busca do divino, do perdão e da recompensa eterna. Isso vai fazer com que o barroco ainda prevaleça como um estilo de vida e como um estilo de arte. Só que o barroco, já influenciado pelo rococó e pela fortuna fácil dos mineiros, por esse lado material, que vai também estar sempre em embate com o espiritual, nós vamos ver que o barroco mineiro ele não tem a dramaticidade que nós vamos encontrar em outras expressões do barroco, até mesmo no Brasil, na região litorânea, ou especialmente na América Hispânica. O barroco que nós vamos encontrar em Cusco, por exemplo, o barroco que nós vamos encontrar no México, é um barroco carregado de drama, de tragédia, de um impacto terrível, esmagando o fiel. Aqui nós vamos encontrar um barroco mais alegre, um barroco festejante, um barroco que celebra a fortuna fácil e a glória de Deus. A condição urbana da sociedade mineradora permitiu a manifestação em várias vertentes artísticas. Nós vamos ter uma música de grande qualidade que o musicólogo alemão uruguaio Francisco Kurt Lange, que passou por Minas Gerais nos anos 40, 50 e até 60, Kurt Lange recolheu essas partituras e ele considerava uma música pré-clássica, aquela composta aqui no último quartel do século XVIII, entre 1775 e 1800. É a época do grande músico José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita, que nasceu no Cerro, atuou em Diamantina, depois veio como mestre capela da Matriz do Pilar de Ouro Preto e foi para o Rio de Janeiro, onde morreu em 1805. Lobo de Mesquita e outros grandes autores, compositores musicais, deixaram um legado fabuloso, que é essa música chamada de música barroca do século XVIII. Nem tanto é barroca assim, talvez mais uma música pré-clássica, como disse Kurt Lange, mas ainda também com acentos barroquistas muito importantes, muito significativos. Ao mesmo tempo, nós temos uma escola de poesia. Vários poetas se manifestaram nesse período. É a primeira poesia brasileira, é a poesia de Cláudio Manuel da Costa, que nasceu no município de Mariana em 1729, é a poesia de Tomás Gonzaga, que veio morar em Ouro Preto como ouvidor de Vila Rica, a poesia de Alvarenga Peixoto, a poesia de Silva Alvarenga, a poesia de Basílio da Gama ou de Frei José de Santa Rita Durão. São muitos autores mineiros do século XVIII que mostram já a maturidade intelectual e já a exuberância da produção literária que nós vamos ter aqui, ensejada pelo ciclo do ouro. Se há alguns acentos barrocos nessa poesia, exatamente esse sentimento de angústia, da brevidade da vida,
tudo são breves momentos, como diz um verso de Alvarenga Peixoto. Se a brevidade da vida causa essa angústia barroca em muitos deles, por outro lado, o verso é genuinamente árcade, ou seja, influenciado por um neoclassicismo que vem da Itália e que é adotado como estilo literário por Cláudio Manuel, Tomás Gonzaga, Alvarenga Peixoto. A Arcádia romana influencia os mineiros daquele momento. Por quê? Os mineiros, como diz Sérgio Buarque de Holanda, não queriam nem estar ligados a Portugal, que era a metrópole, a Espanha, que trazia uma ideia já ultrapassada, arcaica do barroco do século XVII, a França, que era hegemônica, a França era a senhora do mundo, era como os Estados Unidos na atualidade. Eles foram então se refugiar na influência italiana, que permitia mais autonomia criativa aos brasileiros, até no tratamento das coisas da terra. A dura penha, as penhas, as pedras, os penhascos, onde Cláudio Manuel se viu nascer e formar-se como um intelectual. Assim, nós vamos ter nessa poesia árcade também alguns acentos barrocos, como na música, e vamos ter nos sermões pregados no século XVIII, estudados por Afonso Ávila, por exemplo, nós vamos ver o sermão barroco, o sermão cultista, que está mais preocupado com a exuberância da forma, com a profusão retórica das palavras sonoras, já ali significando um verdadeiro concerto barroco, e depois um discurso conceitista mais grave, já traduzindo as preocupações político-ideológicas do final do século XVIII, que vão desaguar na Revolução Francesa e aqui na Conjuração de 1789, no mesmo ano da Revolução Francesa, a chamada Inconfidência Mineira. Uma sociedade que se expressou tão bem na arquitetura, nas artes decorativas, na pintura, na escultura, na música, na poesia, no teatro. Nós tínhamos as casas de ópera de Vila Rica, que existe até hoje, o teatro mais antigo das Américas, em funcionamento, inaugurado no dia 6 de junho de 1770, também o Teatro de São João del Rei, o Teatro de Sabará, o Teatro do Arraial do Tijuco. Se nós temos essas manifestações artísticas tão variadas, nós não deixaríamos de ter uma expressão política, e essa expressão político-ideológica, essa expressão cidadã dessas vilas do ouro, ela transparece na conjuração de 1789. O Tiradentes é o primeiro grande cidadão brasileiro, o amplo civil, como foi chamado pelo poeta Dantas Mota, porque ele pensou então esse país independente. O país que se tornava independente na sua manifestação artística, por um Aleijadinho, por um Manuel da Costa Taíde, por um Lobo de Mesquita, por um Cláudio Manuel da Costa. Ele queria também ser independente no seu destino político, como nação e como Estado, inspirado na Revolução Americana, na independência dos Estados Unidos. Alguns mineiros foram à Europa e chegaram em 1788 a se encontrar com Thomas Jefferson, que era embaixador dos Estados Unidos junto ao rei Luís XVI, e Thomas Jefferson vai à cidade de Nîmes, no sul da França, para se encontrar com essa missão Van Dyck, de representantes de Minas Gerais. Se eles pensavam na independência à maneira dos Estados Unidos, eles sonhavam com esse país que seria fruto também de uma sociedade que já tinha a sua independência intelectual, a sua criatividade, sem fronteiras e sem barreiras. E isso tudo é originário do Barroco, porque o espírito barroco é exatamente aquele de agregar, de incorporar, como típico do catolicismo. O católicos é aquele que é universal. A Igreja Católica é a Igreja Universal. Os primeiros católicos foram incorporando
tudo que eles podiam agregar que vinham de antigas religiões, de antigos costumes, de antigos hábitos, e era assim que eles se aclimatavam e se estabeleciam em toda a região mediterrânea. O Barroco foi assim também. O Barroco ele é devorador de influências e contribuições, e ele fez a primeira antropofagia cultural, como identificaram os modernistas da década de 20. Oswald de Andrade pensou esse movimento antropofágico depois de ter visto o Aleijadinho, que havia feito uma digestão própria de todas as formas barrocas e diferenciadas de arte que ele pôde apreender e transformar num estilo próprio. O Barroco ensejou em Minas Gerais a autonomia dessa grande cultura, e esse é o legado da chamada mineiridade, da cultura de Minas Gerais. O Barroco, no ciclo do ouro, forjou aqui a primeira expressão cultural brasileira, genuinamente brasileira. E é por isso que o patrimônio cultural de Minas Gerais, legado pelo ciclo do ouro, é tão diferenciado e se tornou a base das primeiras expressões, da primeira arrancada da linha evolutiva que nos traz até hoje da cultura brasileira. Quando nós pensamos no Barroco mineiro, nós estamos pensando na raiz, na semente do que é a cultura do Brasil.